Queria perguntar a vocês se vocês têm aí escrito a relação das aulas que nós já tivemos. Vocês têm, Kátia? Você escreveu? Tema das aulas que nós já tivemos? Tá sem áudio seu. O tema não. O que acontece? Eu sou uma pessoa que gosto de escrever, mas tu vê eu escrevo porque eu acho que isso é bom para o meu cérebro, né? Mas escrevo, sabe? Mas assim, os temas, se eu Não, for né? olhar, eu tenho escrito, mas assim, Certo. sabe? A última Eu aula foi a missão restauradora de Jesus, não é tenho. isso? Deixa eu ver aqui. Isso eu A tenho. missão restauradora de Jesus. Eu escrevo muito, sabe, doutor? Sabe, pastor? Eu escrevo muito. Eu gosto. Sim, Se- E eu vou mudando de letra, é muito engraçado. perfeito, perfeito. Então, o dia 4/3, né, que foi a última aula, Sim, 5. a cruz como lugar de libertação. É isso ótimo. mesmo. A Também tá cruz bom. como lugar de libertação. É, Antes dele foi a missão restauradora de cura, Jesus. cura e libertação, dia 25/2. Eu tenho anotado aqui, mas eu não É, lembro o tema. O tema É, tem do dia cura e libertação, e 18/2 tem curadas para florescer. é. foi a missão. Peraí, deixa eu ver aqui. A missão restauradora de Jesus foi dia 25, né? Aí dia 18, curadas para. O de 18, assim, como devemos nos relacionar com cada pessoa da Trindade. O Perfeito, perfeito. 18. Curadas Pronto, para florescer, ok. É, dia Aí 18. curada cruz, para... E a a cruz primeira... foi sobre a Trindade, a primeira, né? Foi. É, Ó, pronto. sim. Eu quero propor para vocês nós iniciarmos hoje um questionário, certo? Questionário. Para a gente identificar aquilo que realmente está perseguindo as nossas vidas. Por Certo. exemplo, impedindo de um crescimento, impedindo de um florescer, ok? Aí, qual é a minha proposta? Nós vamos ter uma aula hoje, como combater a ansiedade à luz da Bíblia. E eu vou colocar no nosso grupo esse questionário de aproximadamente 60 perguntas, que 60. ele vai diagnosticar áreas específicas da nossa vida, para a gente ver quais são as perseguições que nós estamos lutando, se são perseguições espirituais, se é questão emocional, se é mental. Então, esse diagnóstico ele vai nos ajudar a entender a real necessidade de cada uma de nós, ok? Ótimo. E vai nos dar um norte para dirigir as próximas aulas que Deus vai nos presentear. Então, hoje nós vamos aprender a como combater a ansiedade à luz da Bíblia, certo? E eu quero já que vocês coloquem aí no caderninho de vocês alguma pergunta sobre esse tema, alguma questão. Por quê? Porque esse tema ele é muito, muito, muito necessário. A gente precisa saber lidar. A Bíblia diz que o povo perece com falta de conhecimento, por falta de conhecimento. Então, às vezes, a gente ignora o que a gente sente, né? As próximas aulas, nós vamos tratar raízes de amargura, nós vamos tratar feridas invisíveis, nós vamos tratar a questão de quebrar maldições hereditárias, tudo isso à luz da palavra, para nos dar o conhecimento necessário daquilo que realmente a gente precisa, ok? Sejam bem-vindas, Érica, Ivânia. Hoje o tema da nossa aula é como combater a ansiedade à luz da Bíblia, tá? Então vamos lá, vamos começar. Nós já fizemos a nossa oração e a nível de informação, meninas, a partir do próximo mês, do mês de abril, a nossa mensalidade vai ficar R$ 100 por mês, tá? Por quê? Para que a gente consiga alcançar mais pessoas, ok? E dado a isso, a nossa aula ela vai ser objetiva. Nós teremos dentre 1 hora e meia, 1 hora a 1 hora e meia de aula, ok? Para quê? Para que você tenha tempo, você consiga lidar com suas tarefas e não fique pesado, nem a questão do horário, nem a questão do valor,
Tranquilo? Todo mundo de acordo? A partir do próximo mês, R$ 100 a mensalidade, tá bom? E aí, quando nós estivermos em Fortaleza, a gente vê a possibilidade da gente se reunir. Sim, tu vai fazer aula agora? Ok? Você quer falar, Valência? Perdão, eu desabili. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Como combater a ansiedade à luz da Bíblia? Qual o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é ensinar princípios espirituais e práticos para vencer a ansiedade, restaurando a confiança em Deus e fortalecendo a fé, tá? Nós temos 3 grandes desafios para vencermos diariamente. Quais são essas escalas? Primeiro, nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade, precisamos saber lidar com a depressão e precisamos saber lidar com o estresse. A aula de hoje é voltada totalmente à ansiedade. Como combater a ansiedade à luz da Bíblia, tá? E o que é a ansiedade? Ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. É a preocupação com aquilo que eu não tenho domínio, ok? Ansiedade é a preocupação excessiva com o futuro. O que é depressão? Depressão é o excesso do passado. São quando as amarguras, as dores, elas trazem destino à minha vida. Quando eu me lembro constantemente daquilo que eu já vivi e faço dessa dor uma referência. Então, a depressão é o excesso do passado e o estresse é o excesso do presente. É quando as minhas atividades diárias, elas tomam um lugar primordial na minha vida, trazendo um esgotamento mental, emocional e físico. Então, eu preciso aprender a lidar. Qual é a direção de Deus para as nossas vidas hoje? Equilíbrio. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo por nós. Então, o que é que Deus nos oferece hoje? Equilíbrio. Ele não está prometendo uma vida sem desafio, mas ele está prometendo uma vida equilibrada. Se você for pegar o texto de João, capítulo 16, o verso 33, a Bíblia vai dizer algo sensacional. João, capítulo 16, verso 33. A Bíblia vai dizer o seguinte: tenho-vos dito isso, Jesus está falando, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, eu estou dizendo essas coisas antecipadamente para que você saiba que eu sou a fonte inesgotável da paz que você precisa. Não procure essa paz em outro lugar. O que Jesus está dizendo para nós hoje é exatamente isso. A paz que você precisa está em Jesus. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo para nós? Júlia, fecha a porta e apague a luz, seu tio está deitado. Pois apague a luz e feche a porta. Tá. Então, o que a gente precisa entender? Por que Jesus disse que ele tem dito isso para que nós tenhamos paz nele? Porque lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, a Bíblia vai dizer o seguinte, ó. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, por que Jesus diz, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz? Porque ele é aquele que possui a verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, que eu deixo que ele venha assumir o controle da minha história, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E se Cristo vive em mim, a paz que excede todo entendimento vai ser rotina na minha vida. O que que Jesus está querendo nos entregar nessa tarde? Ele está querendo nos entregar uma aparelhagem nova para que a gente consiga vencer os nossos desafios internos. Porque lidar com os desafios diários, cotidianos, nós temos ferramentas para isso. Mas lidar com as nossas próprias guerras, os nossos próprios conflitos, isso é coisa para Deus, ok? Então, o que é a ansiedade? A base bíblica para a ansiedade. Nós temos a palavra de Deus como nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso GPS, é o que nos conduz ao céu. A definição de ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, acompanhada de medo, de insegurança e a sensação de perda de controle, certo? Qual é a base bíblica para se tratar de ansiedade? Vamos lá. A base bíblica está em Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja conhecida as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe qual é a grande lição que Jesus nos dá? Seja você protagonista da sua história. Seja você a gestora das suas emoções. Não permita mais que os seus sentimentos venham lhe dominar. Não permita mais que os seus sentimentos venham assumir o controle. A paz que excede todo entendimento guarda o teu coração e guarda o teu sentimento em Cristo Jesus. Amém? Outra base bíblica para nós falarmos sobre ansiedade. Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Eu quero mostrar para você que a Bíblia ela é mais atual do que o que a gente realmente imagina, porque ela tem resposta para todas as questões que nos norteiam. Mateus, capítulo 6, verso 25. A Bíblia diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Olha o que Jesus está falando acerca de ansiedade, acerca de preocupação. Que coisa real. É tão atual quanto o que nós vivemos hoje. Próximo versículo que traz base bíblica para falarmos sobre ansiedade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual o convite de Jesus para você e para mim nessa aula? Mateus capítulo 11, verso de número 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos falar agora, querida, sobre sintomas comuns da ansiedade, ok? E aí você vai analisando, veja se faz sentido para você, se você se identifica, e no final compartilha conosco aqui o que é que você identificou, o que é que você está achando, qual o teu entendimento sobre o que está sendo ministrado hoje. Sintomas comuns da ansiedade: pensamentos acelerados. A mente que não desliga nem quando vai dormir. Pensamentos que se atropelam. Você quer falar, querida? Érica, você quer falar? Não, não. Ok, ok. Pensamentos acelerados. Pensamentos desenfreados. Quando os pensamentos vão tomando conta da tua mente e você não tem mais controle sobre isso. E vai gerando angústia e vai gerando um sentimento negativo, isso vai te atemorizando. Sintomas comuns: primeiro, pensamento acelerado. Segundo, insônia. Pessoas que não conseguem dormir e que, quando dormem, sentem como que não tivesse descansado, acordam mais cansados do que quando vão se deitar. Irritação. Quando você não consegue lidar com a ansiedade, você se torna alguém intolerável, alguém que se zanga com tudo, que se irrita com tudo, que tem uma resposta áspera com qualquer pessoa, que desconta muitas vezes no outro a sua insatisfação. Sintoma comum da ansiedade: o medo constante. Alguém que vive projetando tragédia na mente, pensando em se acontecer isso, tentando controlar ou conduzir a segurança da casa além do que realmente é possível. E, por último, a tensão física. Pessoas que sentem sintomas reais numa crise de ansiedade, semelhantes a de um infarto, pessoas que travam a coluna, pessoas que conseguem, às vezes, quando acordam, nem mexer o pescoço de tanta tensão. São sintomas comuns de ansiedade. Agora, eu preciso explicar duas verdades. Primeiro, existe a ansiedade natural, certo? E essa ansiedade natural, ela é, de fato, um instinto de proteção. Você vai ficar ansioso por uma viagem, você vai ficar ansioso por uma entrevista, isso é normal. Algo que eu quero muito e está se aproximando, essa ansiedade, ela vai como que me preparando para o tal momento. É uma ansiedade natural, todo ser humano tem. Agora, a ansiedade descontrolada,
ela paralisa a pessoa que a tem e ela traz a doença. Ela adoece emocionalmente a pessoa. A ansiedade descontrolada, ela gera o medo que paralisa e ela gera a doença das suas emoções. Tá, Débora, mas ok, eu estou entendendo, eu consigo perceber esses sintomas, mas eu quero saber de onde é que saiu, de fato, essa ansiedade. Qual é a raiz espiritual da ansiedade? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que ela é algo que persegue tanto a vida do ser humano? Vamos ver aqui em Gênesis 3, do verso 8 ao 10. A raiz espiritual da ansiedade. Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Depois do pecado de Adão, o sentimento que tomou conta do coração dele foi do medo. O sentimento que nasceu no coração de Adão foi de medo. Medo de quê? Da presença de Deus. A ansiedade, muitas vezes, ela nasce da desconexão da presença. Quando você, sem perceber, está tentando fazer carreira solo. Está tentando resolver as coisas do seu jeito, com a força do seu braço. Essa desconexão da presença, ela é um fator crucial para que pessoas desconectas sejam guiadas e regidas pela ansiedade. A desconexão da presença. E como é que se dá, Débora, essa desconexão da presença? Primeiro, quando eu quebro uma direção de Deus na minha vida. Quando eu altero um percurso que Deus estabeleceu para mim. Perceba uma coisa, nem tudo que você sente vem de Deus. Nem tudo que você acha ser o melhor para você, de fato é. Então, como é que eu posso me proteger dessa desconexão? Através de um relacionamento diário e contínuo com o Espírito Santo. Ok? O grande desafio da igreja hoje é não cometer o erro de fazer a obra de Deus sem Deus. O que que Deus tem pedido a você? O que que Deus tem pedido de você? Deus só se responsabiliza pelo que ele fala. Deus não vai se responsabilizar pelo que você acha que ele falou. Então, a igreja, ela precisa, e nós, como igreja, precisamos buscar imediatamente o conhecimento para não sermos destruídos, que é o que estamos fazendo aqui, e o discernimento de espírito, para saber o que é que vem de Deus e o que é que não vem. Porque hoje em dia há um número muito grande de pessoas fazendo a obra de Deus desconectadas de Deus. Fazem a obra de Deus por qualquer um motivo, menos pelo motivo verdadeiro, ok? Então, a raiz espiritual da ansiedade se dá na desconexão da presença. Outra raiz espiritual da ansiedade, a necessidade de controle. Queridas, nós não temos poder algum para controlar coisa alguma. O que foi que Jó disse para a mulher dele diante da maior tragédia da vida daquele homem? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse homem. Esse homem, ele é sensacional. Preste atenção. Primeiro, ele vai receber elogio do próprio Deus. Deus, abra sua Bíblia no livro de Jó. Alguns estudiosos dizem e relatam que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é antes de Gênesis, tá? Foi escrito antes do Gênesis. Só que a Bíblia não é escrita de forma cronológica, então ele organiza os assuntos, né? O próprio Deus dá a direção para que se organizem os assuntos conforme as suas importâncias.
Então, Jó é antes de Salmo, tá? Jó, capítulo 1. Eu quero falar com você sobre isso, porque é muito interessante, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Gente, quem somos nós na fila do pão, viu, diante desse homem? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um. Tá, agora o verso 6, vamos aqui. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Satanás responde para Deus, tá? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Quem puxa o diálogo é Deus. Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura geme a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Amor, depois você coloca para mim, por favor. Olha aqui. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nem toda luta que você passa é consequência de pecado. Às vezes você está sendo usado para provar que você é um adorador, não pelo que você tem, mas por quem você é. Então, se você puder, anote isso. Nem toda luta é resultado de pecado. Nem toda prova é consequência de pecado. Às vezes, Deus está te usando como propaganda dele na terra, para manifestação da sua glória. Deus libera Satanás para tocar em tudo que já tem, menos na sua própria vida. Mas perceba, o que me chama a atenção aqui é quando ele começa a ouvir as mensagens das tragédias que aconteceram, que ele dormiu rico e acordou pobre, dormiu com filhos e acordou sem nenhum filho, e ele teve a sua saúde tombada também. A Bíblia vai dizer que quando chegam para contar a ele das suas tragédias, no verso de número 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que é que Jó está dizendo aqui nas entrelinhas? Satanás estava lá, observando qual era a atitude dele. E Satanás esperava que ele dissesse o quê? Foi o diabo que tocou nos meus filhos, foi o diabo que tirou a minha riqueza. Só que Jó estava dando um nocaute no diabo ali, dizendo para ele: você não tem autoridade sobre a minha vida. Quem me deu foi Deus e quem tomou foi Deus. Eu não lhe autorizo e nem dou a você a glória de nada sobre mim. Perceba que nós precisamos tomar a mesma atitude. Pare de estar dando ibope a Satanás. Pare de estar dizendo que o diabo tem acesso à sua casa, ao seu casamento, aos seus filhos. Satanás, ele tem que respeitar a marca do sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem rege a tua história é Deus. Quem rege a tua casa é Deus. Você não precisa ter o controle. Você só precisa ser dependente. Você não precisa estar sabendo de todas as respostas. Você só precisa derramar toda a tua angústia em Jesus.
Jó, ele estava dizendo, Satanás, você não pode. Você não tem autoridade, não foi você, foi Deus. Aqui Jó está dando uma lição extraordinária a nós. Quem nunca usou essa frase? Rapaz, o inimigo se levantou contra mim e aconteceu isso, isso e isso. E se a gente mudar esse discurso? E se a gente disser, rapaz, Jesus está esticando a minha fé, viu? Jesus está me peneirando e ele está fazendo eu me preparar para viver um milagre grande. Pare de dar ibope para as maldições, para as palavras negativas. Pare de dar ênfase a coisas que não são para a glória de Deus. Débora, mas o que eu estou vivendo não é agradável. Glorifique ao Senhor mesmo nessa situação desagradável. Uma raiz espiritual da ansiedade é a desconexão da presença, a necessidade de controle, falta de confiança. Quantas vezes, querida, você entrega algo nas mãos de Deus, mas demora, ao seu ver, você vai lá e toma e faz uma gambiarra. Deus está dizendo, pare de tentar me ajudar a cumprir o que eu disse que faria na sua vida. Jesus não trabalha com barriga de aluguel, minha irmã. Jesus trabalha com originalidade. Ele não altera, ele não precisa de atalhos. Ele é Deus. Lembra de Sara? Recebeu a promessa, tu vai gerar. Só que o tempo passou e toda promessa passa pelo processo do tempo. E o tempo que Sara esperou fez com que ela ficasse sem confiança na promessa. Aí o que que ela fez? Uma gambiarra. Ei, Abraão, eu não estou conseguindo gerar, vamos chamar H e tu vai se deita com ela, e quando o menino dela nascer, eu seguro ele, e ele vai ser meu filho. Deus trabalha assim, queridos? Não. Deus não trabalha com pelo menos eu tenho isso. Não. Deus trabalha com totalidade de promessa. Se ainda não aconteceu, é porque Ele está te preparando para quando a bênção acontecer, você não venha se autodestruir. Porque a unção sem suporte gera destruição. A unção é algo tão tremendo que se ela for depositada em um vaso velho, ela racha o vaso e o vaso se quebra todo. Deus não está preparando a bênção. Deus está preparando o vaso para receber o óleo da unção. E esse vaso somos eu e você. E quantas vezes nós estamos vivendo esse loop de ansiedade, desconexão da presença, necessidade do controle, falta de confiança, principalmente traumas não tratados. Nós teremos uma série de estudos aqui falando sobre feridas invisíveis. Vai ser surreal como Deus vai mexer em alguns escombros, mas nós viveremos a verdadeira liberdade em Cristo. A pergunta para você hoje, você responde para você mesmo. O que eu estou tentando controlar que eu deveria entregar na mão de Deus? O que você está tentando controlar? Tem mulheres exaustas porque estão tentando oxigenar a casa, quando o oxigênio vem do Senhor. Quem tem um sopro de vida é Deus. Tem mulheres sobrecarregadas porque pensam que a saúde do casamento dependem delas apenas, e depende do Senhor. Se perderam tentando tapar brechas, aprenderam a viver sempre em ordem de batalha, não sabem o prazer que é descansar em Deus, confiar no Senhor. Mas hoje Deus vai nos trazer uma grande verdade sobre isso. O que é que Jesus ensina sobre ansiedade, queridas? Vamos lá. O que é que Jesus ensina sobre ansiedade? Ele vai falar em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino. Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus não ignora a necessidade de comida, de roupa e de futuro, mas ele ensina o que é prioridade espiritual.
3 verdades ensinadas por Jesus que nós precisamos alinhar com a nossa vida. Primeira verdade que Jesus ensina sobre como vencer a ansiedade. Deus cuida dos detalhes. Leve Jesus para as áreas que você julga mais insignificantes da sua vida. Não vou falar com Jesus sobre isso, ele está muito ocupado. Não, ele está disposto. Ele está querendo fazer parte do que realmente importa para você. Deus cuida dos detalhes. Segunda verdade que Jesus nos ensina: a preocupação não resolve nada. Quantas vezes você perdeu noites de sono preocupada com a situação e quando amanheceu, nada mudou? A tua preocupação não resolve o teu problema. Quando lá em Mateus 6,33 a Bíblia diz que cada dia traz o seu próprio mal, na verdade, o que ele está querendo dizer, essa é a terceira verdade, é que cada dia tem a sua própria carga. Pare de tentar viver o amanhã no agora. Deus te deu hoje. Cuide de você hoje. Resolva o que tem que ser para resolvido hoje. Amanhã Deus proverá. Eu não estou dizendo e nem estou fazendo apologia a você viver uma vida desorganizada. Faça a sua agenda, mas coloque a sua agenda no altar de Deus. E se ele quiser fazer algumas alterações no teu cronograma, está tudo certo. Fique à vontade, Jesus. Deus cuida dos detalhes, a preocupação não resolve, cada dia tem a sua própria carga. A ansiedade, queridas, é viver no amanhã. A fé é viver confiando agora. Débora, como é que eu posso combater a ansiedade, então? Nós vamos agora estudar 5 armas espirituais para se combater a ansiedade, tá? Por quê? Porque qual é o nosso intuito aqui? O nosso intuito aqui não é apenas trazer conhecimento, mas fazer você aprender a guerrear. É te ensinar a lutar. Porque nem sempre vai ter gente para lutar com você. Deus está levantando mulheres guerreiras para que essas mulheres aprendam a guerrear, a serem usadas por Deus dentro do seu lar. A unção de Deus repousa sobre você. Você tem autoridade, você tem chamada. Então, as tuas mãos têm fogo de Deus. Quando você levantar as mãos, os demônios cairão por terra, na autoridade do nome de Jesus. Então, vamos lá. Como combater a ansiedade? 5 armas espirituais. Primeiro, entrega consciente. Queridos, nós muitas vezes estamos fazendo um papel de bobo. Como? A gente vai para a presença de Deus com uma oração decorada, sem falar a verdade, sem abrir de fato o coração para Deus, achando que Deus tem algum compromisso com o personagem que nós assumimos. Quando, na verdade, Deus quer entrar no âmago da nossa alma, no cerne das nossas emoções, para, de fato, curar-nos. Então, a entrega consciente é o que diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Como é que eu faço essa entrega consciente, Débora? Primeiro, você vai procurar um lugar seguro na sua casa, um banheiro, um closet, qualquer lugar, um lugar seguro. E você vai entrar nesse lugar e você vai falar em voz alta. Deus, eu estou preocupada com essa situação. Eu estou preocupada com essa demanda. Senhor, eu estou me sentindo perseguida por essa pessoa. Você vai falar em voz alta e depois você vai orar entregando nome por nome das preocupações. Deus, eu quero dizer que a partir de agora esse problema não me pertence mais.
eu quero lançar esse problema sobre o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que pode acalmar a minha tempestade. Não tenha pena de Jesus. Porque às vezes o inimigo bota na nossa cabeça: não, mas Deus tem muita coisa para fazer. Ele é eterno, ele é todo-poderoso. O teu problema para Deus não é nada. Você imagina o quê, querido? Quando Jesus, Deus, mandou Moisés sair do Egito com o povo de Israel, vocês acham que o Mar Vermelho pegou Deus de surpresa? Sim ou não? Não, claro que não. Agora, para pensar. Por que que Deus levou eles pelo caminho mais difícil? Porque pelo caminho mais fácil, eles dariam de encontro, eles dariam de cara com os filisteus. E os filisteus eram homens de guerra. Eles seriam dizimados, porque na mente deles, eles se consideravam escravos. Sim ou não? Eles se consideravam inferiores. Foi colocado dentro do entendimento deles que eles não podiam, eles não mereciam. E essa mentira interna precisava ser quebrada. Aí o que que Deus fez? Deus não os levou para os filisteus, mas os levou para o mar, para mostrar para eles que quem havia tirado eles do Egito é sobre tudo e sobre todos. Deus abriu o mar para que eles enxergassem que o Senhor é capaz de assegurá-los. Hoje, essa aula é Deus falando para você: eu sou suficiente para cuidar, proteger e guardar você e a sua família. Então, a primeira arma para se vencer a ansiedade é uma entrega consciente. Todas as vezes que Jesus foi curar alguém, ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? O que Deus busca no nosso relacionamento é exatamente isso: honestidade. Busca com honestidade. Fala a verdade para Deus. Não tenha vergonha. Leve Jesus para os seus maiores segredos. Faça ele ser participante, porque ele vai te conduzir ao caminho da vida eterna. E a vida eterna não é só lá no céu, amigos. Deus quer nos dar uma qualidade de vida aqui nessa terra. Oração com gratidão. Segunda arma para se vencer a ansiedade. Você sabe qual é o antídoto da ansiedade? A gratidão. Porque qual é o propósito da ansiedade? O propósito da ansiedade, o que ela comunica, é a seguinte coisa. A ansiedade, ela traz uma supervalorização pelo que você não tem e um desprezo instantâneo e contínuo pelo que Deus já te deu. A ansiedade faz você valorizar o que você ainda não possui e faz você achar que o que você tem não é o bastante para você ser feliz. Mas hoje, agora, Deus está declarando sobre a minha vida e a sua. Você já tem tudo o que você precisa para viver a totalidade do seu propósito. A ansiedade diminui quando a gratidão aumenta. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplicas com ação de graças. Deus não tem propósito com gente murmuradora, com gente inconstante, com gente que ora está motivado, mas em questão de segundos está desistindo de tudo. A vitória é de quem persevera. Oração com gratidão. Atividade prática para você fazer aí na sua casa. Liste 10 motivos pelos quais você precisa ser grato. 10 motivos que você tem para ser grato hoje. E eu não estou falando da gratidão. Eu quero agradecer por eu estar viva, eu quero agradecer pela saúde, eu quero agradecer pelo ar que enche os meus pulmões. Não, eu quero que você agradeça por conquistas que você teve com participação na obra de Deus. Por exemplo, eu sou muito grata, muito grata. E a primeira vez quando Deus fez isso na minha vida, eu lembro que eu passei a noite inteira acordada. Foi quando Deus colocou o ar-condicionado no meu quarto.
Gente, eu sou grata por esse ar-condicionado. Quando eu fui dormir a primeira vez no ar-condicionado do meu quarto, na minha casa, eu passei a noite acordada, olhando para o ar-condicionado, sentindo meu pé gelado, porque aquilo para mim era sensacional, era assim extraordinário. Então, todas as vezes que a ansiedade quer tomar conta, eu vou começar a agradecer pelo que eu já tenho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fez isso. Eu não tinha condição, mas o Senhor proveu dessa maneira. Obrigada por isso. Então, a ansiedade diminui quando a gratidão aumenta. Você é grato pelo quê? Hoje você é grato pelo seu carro? Você é grato pela comida? Porque você pode ter uma boa alimentação? Pelo seu plano de saúde? Você é grato pelo quê? Liste 10 motivos de gratidão. Terceira arma para a gente vencer a ansiedade: renovação da mente. Nós precisamos trocar o padrão de pensamentos. Por quê? Porque nós fomos ensinadas a engole o choro, pare de chorar por besteira, a silenciar as nossas emoções. E isso nos fez gerar muitas vezes pensamentos pessimistas. Por exemplo, rapaz, isso aqui não vai dar certo, não. Você vai trocar esse pensamento, vai dar errado, pelo Deus está no controle. Troca esse pensamento. Não, vai dar errado. Nada disso. Deus está no controle. Eu não vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Troca o eu não vou conseguir, ou eu não consigo, ou isso não é para mim, pela palavra tudo posso naquele que me fortalece. A neurociência vai dizer que todo ser humano é capaz de fazer o que ele quiser, se ele não desistir de praticar. Então você é mais forte do que o que você imagina. Você só precisa exercer, assuma o lugar que Deus já liberou para a tua vida. E o lugar que Deus liberou para você é um lugar de honra. Se trate com honra, se respeite, se valorize, se coloque como filha do rei, mulher virtuosa. Valorize os dons que Deus te deu, as tuas habilidades. Pare de falar palavras negativas acerca de você mesmo. Quantas vezes numa confusão você diz, não, eu sou errada mesmo. Não, a culpa é minha. Não diga mais isso. No calor da emoção, você vai dizer, Jesus, chega bem aqui. Quando você não tiver o que dizer, fique calada. Mas não empreste mais a sua boca para Satanás para estar se autossentenciando. Muitas vezes o diabo está entrando por brechas que você tem aberto. Quando você fala mal de si mesma, quando você fica se autodenegrindo, e às vezes você não fala isso para ninguém, você fala isso para você, no seu inconsciente. Então, troca esse padrão de pensamento. Vai dar errado? Não, Deus está no controle. Eu não consigo? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei se você já precisou lidar com crise de ansiedade. Como é que nós vencemos a crise de ansiedade? É a quarta arma para vencermos e combater a ansiedade. Controle a sua respiração. Uma pessoa que não controla a respiração nos picos de emoção é uma pessoa que não processa nem o que está sendo ouvido, nem pensa no que está sendo dito. Então, na hora de uma discussão, na hora de uma crise de ansiedade, na hora de um estresse terrível, controla a tua respiração. Procura respirar profundamente. 4 segundos. Respira. 4 segundos. Segura essa respiração lá em cima, 4 segundos. Solta essa respiração em 6 segundos e declara: eu confio em ti, Senhor. Digamos que alguém bateu o carro no trânsito. Essa pessoa ela precisa ter controle emocional para não surtar, para não meter os pés pelas mãos e para saber lidar com essa situação. Você precisa entender que a ansiedade também é fisiológica. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E nós precisamos administrar
essas três dimensões da nossa vida: corpo, alma e espírito. Certo? Quinta arma para nós vencermos a ansiedade: quebrar ciclos de medo com a verdade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você precisa entender, Deus não te deu um espírito de medo. Você precisa entender que a coragem e a força que você precisa, Deus já te deu. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de amor e de moderação. O que é ousadia, Débora? Ousadia é fazer o que precisa ser feito sem que ninguém lhe peça. O que é que acontece hoje dentro de muitas famílias? As pessoas, elas se isentam das responsabilidades porque o outro está negligenciando a sua parte. Só que salvação é individual. Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós temos feito. A lei da semeadura é real. Então, não interessa se o outro não está fazendo a parte dele, Deus quer que você faça a sua. Tenha ousadia para ser a mulher que Deus te criou para ser. Um espírito de amor. Esse amor não é um amor de Hollywood. Não é um amor fictício. Não é um amor conveniente. É um amor sacrificial. Esse espírito de amor é quando eu decido amar, mesmo tendo a oportunidade de me separar daquela situação. Um espírito de ousadia, um espírito de amor, gente, um espírito de moderação, equilíbrio de Deus, controle próprio, domínio próprio. Deus só nos confiou uma tarefa, qual é? Aprenda a dominar a você mesma. Pare de ser uma pessoa impulsiva, descontrolada, uma pessoa que fala primeiro e pensa depois. Seja criteriosa, seletiva. Exija mais de você mesma, ao mesmo tempo que tenha misericórdia também de você. Equilíbrio. Nós precisamos declarar a nossa identidade espiritual. Para que Deus te chamou? Qual é o teu perfil? O que Deus espera de você? Tem pessoas que estão nadando contra a maré porque estão querendo se travestir de outra personalidade. Não, é porque eu falo demais, eu vou falar menos. Não, gente. Você pode falar muito, só que fale as palavras que saem da boca de Deus. Seja a mulher que traz saúde e não a que traz desconforto. Seja a mulher que, quando chega nos ambientes, esses ambientes são contagiados pela alegria, pela leveza, pela pureza das palavras genuínas. Seja esse tipo de pessoa. Eu quero que vocês escrevam agora a maior preocupação de vocês hoje. Qual a tua maior preocupação? E eu queria que vocês escrevessem em um papel separado, tá? Eu não queria que vocês escrevessem nas anotações que vocês têm, não. Pega um pedaço de papel separado e escreve a tua maior preocupação hoje. Nós vamos fazer uma ativação profética agora.
Quando vocês terminarem, vocês me avisam, tá? Uma palavra, o meu, deste tamanho aqui, a palavra. Quase um livro. Tá ligado? Então, o meu microfone tá, né? É porque a irmã Débora ficou tão séria que eu fiquei pensando, será que tá travada a tela dela? Tô ouvindo ninguém. Gente, eu saí sem querer. Eu não sei como foi que eu saí. Mas tu continua travada, aqui na outra tá aparecendo 2 Déboras. 2 Déboras? Oh, my God. E agora? Tá lindo, 2 Déboras. Amém. Mas nós estamos, tá todo mundo me ouvindo? Pronto. Glória a Deus. Não entendi, meu celular deu. Ah, agora eu saí. Tá todo mundo? Tá, Mas né? eu bati até um print, ficou feio, mas eu vou botar só para registrar 2 Déboras. Tá ótimo, tá bom. Gente, vocês escreveram? Eu disse que era só uma palavra que tu pediu e o meu ficou desse tamanhozão assim. Aí tu ficou parada, estática. Eu disse, vale, como ela tá séria. Pode estar desligado. Aí eu repeti, gente. Viu, irmã Débora? Tu falou uma palavra, o meu ficou desse tamanho. Eu mostrei até o meu. Olha aqui o tamanho do meu. Aí, tô... Ó, vou mostrar a cara que tu fez. Ó a cara que tu fez, ó. Olha no grupo do WhatsApp. Eu falando e a tua cara, ó. Bem séria. Aqui tu tá sorrindo, aqui tu tá sorrindo, é tu ao vivo, aí a outra tu bem séria, eu disse, vale, ela não gostou do que eu falei. Mulher, o inimigo se levantando contra a minha vida, viu? Onde alguém tem poder. Realmente, Vânia. Realmente é como quem diz assim, você tá doida de escrever essa monte de coisa? Não, não era eu não, viu? Não era eu. Sangue tem poder. Sim, gente. Então, vamos lá. Todo mundo escreveu. Vamos fazer o seguinte. Sabe qual foi a ideia que me veio agora com essa risada da Ivânia? De nós tirarmos um dia para fazermos como um piquenique ali no Cocó. Muito legal. Eu vi isso agora, a Ivânia rindo, a gente sentado, um fim de tarde, sabe? Fazer um piqueniquezinho ali, uma oração, violãozinho. Muito bom. Vamos combinar isso. Ontem, eu tô levantando o dedo, ó. Que eu não sei onde é a mão aqui. Ah, achei a mão já. Mas eu ontem aqui no meu trabalho, certo? Na segunda-feira teve a homenagem do Dia da Mulher. Mas aqui é um ambiente bem grande, com 200 e tantas pessoas. E aí, no núcleo que eu trabalho, que é com a tecnologia, nós somos poucas mulheres, tu imagina, né? Na tecnologia é um monte de homem e poucas mulheres. Aí nós somos 12. No meio de 40 homens, nós somos 12 mulheres. E aí a gente resolveu fazer um momento só nosso. E aqui eu trabalho no Banco do Nordeste, no Passaré, tem muito verde. E tem um bosque aqui. E a gente resolveu um piquenique ontem. Aí eu trouxe umas mantas lá de casa e uma toalha de piquenique. Aí cada uma trouxe um lanche. E a gente sentou ao redor dessa toalha e botamos as comidas. Gente, foi um momento de uma troca maravilhosa, assim, as meninas são de várias religiões, então, assim, a gente falou mais, mesmo da questão da mulher, né, das questões de ansiedade, questões emocionais no trabalho, a gente falou mais do trabalho, que é o que une a gente aqui, né, nós 12 aqui, o nosso motivo em comum é o trabalho, então, assim, a gente falou mais das nossas questões e tal, né, claro que eu não tenho como falar sobre as minhas questões sem falar do Senhor, mas
Mas o motivo principal da reunião era esse. Mas foi incrível, incrível, incrível. Que legal, O gente. barulho dos bichos, sabe? O silêncio. E a gente começou fazendo um exercício de respiração. Tipo assim, ó, vamos passar aqui 1 minuto tentando esquecer das demandas dos filhos, do telefone, dos boletos, de tudo. Vamos tentar aqui passar 1 minuto, só respirando e tentando não pensar em, tentando, né, não pensar em nada, desacelerando para a gente poder. E foi uma experiência muito legal. Sabe o que eu acho mais lindo? É o Espírito Santo. Vocês conseguem ver ele aqui? Total. Ele fazer eu ver a Ivânia, através da risada dela, um piquenique, exatamente o que ela tinha vivido, Total. né? A questão Total. final, gente, que coisa linda. Muito. Muito lindo. Bom, muito Quando tu bom. falou, eu disse, rapaz, de Deus, total. E a confirmação do Espírito. Confirmação. Eu achei lindo também, sabe o que foi, Ivânia? Não sei se você percebeu, você disse 12 mulheres, 12 apóstolos. Isso. Né? 12 na mesa, no piquenique, né? Quer dizer, compartilhando uma com a outra. E muito semelhante ao que a irmã Débora está colocando, né? Até ela propôs esse piquenique, coisa linda. É o Espírito confirmando isso, né? E você, até a respiração, né, que foi feita lá, ela também ensinou como é que faz, coisa linda. E que ela falou aqui, quando ela falou, eu me Sim, lembrei de coisa ontem. linda. Outra coisa, assim, a gente homenageou a nossa líder lá, né? Porque ela que pensou em tudo e tal, organizou, a gente só botou em prática. E aí, ela nos apoia muito aqui, porque ela é a líder geral, ela lidera os homens e as mulheres, entendeu? Então, assim, a gente admira muito ela, porque ela faz isso sem perder a feminilidade dela, sabe? Ela não quer ser ela não se masculiniza para liderar. Enfim, isso é outro assunto, né? E aí a gente comprou uns girassóis para ela e fomos lá olhar o significado do girassol e tal. E acharam um vídeo do padre Reginaldo nesses programas de TV dando uma reportagem, ele levou girassóis para a plateia e foi dizer o significado que o girassol ele nunca se curva, né, para baixo, porque mesmo nos dias nublados que não tem sol, eles se viram um para os outros e ficam dando a energia um para o outro para se sustentarem, entendeu? Quando é dia de chuva e dia nublado. E aí a gente dizendo que era isso que ela significava para a gente, né? A liderança dela, porque a gente se energizava, a gente sempre via um apoio dela e tal e tal. Então, assim, a gente levou isso para a questão dela, né? Mas isso é para a gente também, né? Assim, nós como mulheres da nossa caminhada cristã, nós somos gerações uma para as outras, porque é exatamente a gente não deixa a outra se curvar. Mesmo nos dias mais o que o sol, né, não está tão claro, nos dias mais difíceis, a gente tem sempre, por isso que a gente precisa, né, de uma prestadora de conta, de uma irmã de caminhada, nós precisamos dos nossos girassóis, né, que é para a gente poder se energizar no dia que o sol não aparece. E eu achei isso muito válido para nós também, né, enquanto irmãs. Gente, com certeza. Eu ouvi a do girassol e caiu a minha ligação de novo. De que tá uma de frente para a outra, né? E elas se Sim, passam. e aí eu disse que a gente usou isso muito como a liderança dela traz isso para o nosso dia a dia, como a gente vê ela nesse sentido de nos apoiar nos dias que está difícil, no dia que a gente sobe uma versão e a versão quebra, e tal, coisas do nosso dia a dia do trabalho. E eu dizendo como isso se aplica para nós na caminhada cristã. Não, filha. Eu estava dizendo aqui para as meninas que isso se aplica muito na nossa caminhada cristã, por isso que é tão importante a gente ter uma prestadora de conta, uma irmã de oração, sempre aquela pessoa que a gente tem que é mais próximo, porque nunca a gente vai se curvar, porque nos dias que foram os dias mais difíceis, que o sol não aparecer, né, a gente está ali com o nosso girassol, né, que a gente pode chamar no girassol, uma energizando a outra, e é isso que acontece aqui, né. Glória a Deus, muito bom isso, muito bom. Meninas, vocês escreveram uma preocupação? Tá, agora vocês vão pegar essa preocupação, né? As que não estão com a câmera ligada, faça também, tá? Pega a preocupação, coloca assim como que fosse mais, se você puder, tá, Ivânia? Mas assim, a gente vai fazer uma oração e um ato simbólico de entregar essa preocupação nas mãos de Deus.
tá? Nós vamos entregar essa preocupação nas mãos de Deus. Valês, Ivânia, desliga só. Desligar o celular. Não, é porque o colega veio aqui do lado e falou uma coisa, até desliguei a câmera. Tá. E, aí tu repete, só tu quer que pegue e faça o quê? Desculpa. Eu quero que você pegue a preocupação e vamos fazer um ato simbólico, entregando essa preocupação a Deus. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa preocupação e vamos rasgá-la diante do Senhor. Pode rasgar. Rasga essa preocupação diante de Deus. Rasga. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para entregar diante de Ti as nossas ansiedades e as nossas preocupações. Aquilo que muitas vezes tenta roubar a nossa paz. Aquilo que muitas vezes tenta ser furos, meu Senhor, no nosso vaso e fazer escorrer a unção que já foi liberada sobre nós. Pai, nós entregamos isso agora diante de Ti. Nós declaramos, Senhor, que nós iremos descansar seguras no braço do nosso Pai. Pai, nós recebemos agora esse conforto e essa convicção de que é o Senhor quem está guerreando por nós. Pai, no nome de Jesus, Senhor, agora nós entregamos essa preocupação, não nos pertence mais, é tua. Está lançada nos teus pés, Pai. E eu creio, Senhor, que nós contaremos grandes testemunhos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer algumas orações. Eu vou orar por vocês e vocês vão apenas receber, tá? Vocês não vão orar, vocês vão apenas receber a oração, tá certo? E esse bicho aqui que eu rasguei, eu jogo na lata do lixo? Pode jogar na lata do lixo. Não nos pertence mais. Não. Isso é de você dormir, deixe lá. Não. Só um minuto, meninas. Pronto, meninas. Vocês vão agora receber, tá, a oração. Vocês não oram comigo, vocês apenas recebem, tá? E eu queria que vocês fizessem alguns comandos que eu vou falar, tá? Eu quero que vocês ponham, se puder, Ivânia, né, a mão na testa, assim, como fosse na têmpora, tá? Eu quero que você faça esse movimento, ó. Esse movimento. E eu quero orar por você enquanto você recebe a oração e faz esse movimento. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos agora declarando que a nossa mente é de Cristo, que as nossas memórias estão sendo curadas. Pai, que a paz que excede todo entendimento está sendo estabelecida na nossa mente. Pai, que o nosso cérebro está sendo reprogramado para vivermos a totalidade, Senhor, das tuas promessas. E agora eu quero que você faça como que uma junção assim das suas mãos, ó. Agora você junta as suas mãos assim. Senhor, e nós agora, diante de Ti, quebramos todo o ciclo de maldição, de pecado, de ansiedade, de culpa, de medo e de dor. Nós quebramos toda a aliança ilegítima e nós agora, Senhor, estabelecemos um pacto eterno com Teu Espírito. O único Espírito que se moverá em nós é o Espírito Santo da verdade. A única voz que nós iremos ouvir é a voz do Senhor. Pai, no nome de Jesus, todo ciclo de maldição seja quebrado agora, em nome de Jesus. Agora, se você puder, coloque a mão no centro do seu peito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela cura de todos os traumas. Eu sei que o Senhor irá nos conduzir para um diagnóstico específico, mas agora nós queremos rejeitar, queremos tirar nossa participação de todo tipo, meu Senhor, de alimentação espiritual de traumas. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, e nós recebemos cura na nossa infância, desde o nosso nascimento, Senhor, na nossa adolescência, na fase da juventude, na fase adulta. Nós somos curadas agora em nome de Jesus.
Agora eu quero que você coloque as mãos sobre a sua cabeça, mas como se fosse pelos seus ouvidos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora pela restauração do sono. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo uma noite de sono hoje, reparadora, onde todas as vozes serão silenciadas e nós iremos ouvir apenas a voz do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, obrigada. Amém, graças a Deus. Sono saudável, sem pesadelos, com Amém. sonho de revelação, em nome de Jesus. Amém. Queridas, para encerrar, eu quero dizer uma frase que eu quero que a gente leve para a vida. Ansiedade é o peso do amanhã antes da hora. A fé é descansar sabendo que Deus já está lá. Amém? Eu quero declarar uma semana de paz e de vitória sobre você. Quero declarar que nenhuma arma preparada contra você prosperará, que a mão do Senhor te conduzirá em toda a tua caminhada. E vamos pensar no nosso piquenique, em nome de Jesus. Amém? Queridas, olha, a Cristiane falou comigo e eu queria abrir isso para vocês. Se você desejar enviar o link na quarta-feira para convidar alguma amiga para uma aula experimental, fique à vontade, tá? Nosso curso está aberto. É um curso que não é só voltado para as mulheres. A nossa turma de quarta-feira é especificamente mulheres. Mas na noite, às 20h30, nós temos um curso, uma sala para casais, certo? Casais empresários. Então, assim, tem sido surreal. Cada turma tem a sua particularidade. Quando a pessoa pergunta assim, Débora, qual a grade do curso? Eu digo, depende qual turma você está falando. Porque para cada turma, Deus tem um material reservado, é revelado em oração qual a nossa necessidade. E eu fico muito grata a Deus por isso, porque quando o Senhor colocou no meu coração o desejo de montar esse instituto, eu queria que fosse algo onde o Espírito de Deus tivesse liberdade. Eu não queria que fosse algo engessado. Não, o que eu ensino de manhã eu tenho que ensinar à tarde, o que eu... Não, vão existir aulas em que a gente vai ser apenas ministração de cura, de libertação, oração, derramar de Deus. Amém? Amém. Então, eu quero agradecer a vocês por hoje. Qualquer Amém. coisa, no privado, tá? E eu estou muito feliz com tudo que Deus fez até aqui, tudo que Ele vai fazer ainda. Amém? Amém. Bora. Quer falar? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Hoje não. Hoje não. Falei muito da última aula. Que é isso. Tranquilo. Queridos, nós vamos orar agora para encerrar, tá? Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada pela vida da Priscila, obrigada pela vida da Cristiane, pela vida da Kátia, pela vida da Valesca, da Ivânia, da Liane. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, Pai. Obrigada, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que Tu és o Deus, Senhor. A Érica que está aqui também. Obrigada, Pai. Deus, cada lar aqui representado, vem abençoar. Vem projetar as nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós te amamos. Essa turma nasceu no Teu coração e nós somos gratos. Oramos pela recuperação da Cíntia. Senhor, obrigada, Deus, pela vida da Tua serva. Oramos pela Vivi, Senhor, pela Andréia, Pai querido, e todas as outras, Senhor, que precisaram, a Kelly, que precisou sair também. Abençoa as Tuas filhas, Pai. No nome de Jesus. Segura firme na nossa mão, para que nós avancemos em glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridas, obrigada, a paz do Senhor. Um cheiro no coração. E qualquer coisa, estamos aqui, viu? Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Cadê a foto? Vamos tirar a foto. Tá.